O Paulo Marinho foi amigo do Bibiano, 30 anos de amizade. 30 anos de amizade com o Bibiano. Foi o Bibiano que apresentou o empresário Paulo Marinho para o Bolsonaro. O Paulo Marinho, ajudando a campanha de Bolsonaro, cedeu a mansão dele no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para ser o QG da campanha. Depois cedeu a academia de musculação para o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro deve muito para o Bibiano e para o Paulo Marinho. O filho dele, o André Marinho, que calou a boca do Bolsonaro hoje na Jovem Pan, foi um dos que foi usado pela campanha de Bolsonaro para gravar áudio imitando a voz do Bolsonaro, que ele imita perfeitamente, talvez seja a pessoa que melhor imite o Bolsonaro, e ele mandava na campanha a seguinte maneira: olá, aqui é o Jair Bolsonaro e eu gostaria de agradecer a você aí que está no interior, tá bom? Um grande abraço para você, do Jair Bolsonaro. E ele fez isso diversas vezes. Ou seja, a família do Paulo Marinho ajudou o Bolsonaro a se eleger, deu dinheiro para a campanha dele. O Bibiano era o cara que ligava o Paulo Marinho ao Bolsonaro. Aconteceu aquela treta do Bolsonaro em 2019 com o Bibiano, aquela discussão que ele teve com o Carluxo mentiroso, e depois foi provado pelos áudios que o Bolsonaro mentiu ao se referir ao Bibiano, ou seja, aquela treta toda. A partir do momento que o Bolsonaro demitiu o Bibiano, que era ministro da Secretaria-Geral, então se afastou também o Paulo Marinho, que ficou do lado do amigo dele, porque eles perceberam que o Bolsonaro não tem amigos. Os únicos amigos do Bolsonaro são os filhos dele. Desses ele blinda, esses ele protege. O restante, ele mete a facada pela costa. O próprio Bibiano diz que o Bolsonaro é aquele que dá tiro na costa do amigo dele, que ajudou ele. Fala isso o Santos Cruz, fala isso a dona Joyce Hasselmann, fala isso o seu Alexandre Frota e um monte de gente que o Bolsonaro já deu chute na bunda e estão por aí. Então agora, quando o Paulo Marinho ele fala do Bibiano, ele fala de alguém que é íntimo dele. Uma pessoa que conviveu com ele, uma pessoa que jantava na casa dele. Então, se ele está falando nesse momento, olha, lembre do Bibiano quando você entrar no banheiro do Palácio para chorar, porque o Bolsonaro um dia desses disse que tá um chororô. Você lembra que ele falou? Eu choro quando eu tô lá no Palácio e nem a Michelle Bolsonaro sabe disso, mas eu quero que todo mundo saiba antes dela. Aquilo é né? Aí, então, ele se referiu a essa frase do Bolsonaro dizendo, olha, se você já esqueceu do Bibiano, Bibiano não lhe esqueceu. Ou seja, é claro, o Bibiano está morto. Quando ele fala, Bibiano não lhe esqueceu, é sinal que ele deixou alguma coisa. E nós sabemos que tinha, como falou ainda a jornalista que agora estava falando com você, lembrou que havia um dossiê e havia um celular que estava nos Estados Unidos. Lembrando que o André Marinho era muito amigo do Bibiano e também o seu Paulo Marinho, amigos de longa data. Esse povo sabe. O problema é que estão aguardando o momento oportuno. Eu acredito que na campanha eleitoral, aí vocês vão ver a coisa arrebentar toco, feder chifre queimado, meu irmão. Aí tu vai ver um negócio assim, aí tu vai ver, meu irmão, o que vai acontecer, Joaquim? Aí tu vai ver. Porque esse povo é muito sujo. E quando... Agora eu achei fantástico o André Marinho ter sacado aquela lá. Inclusive, ele tocou no nome do PT, que é para levantar o Bolsonaro, para ver se o Bolsonaro pegava o gol. Disse assim, ó, tem muita gente fazendo rachadinha, inclusive o PT lá na... O que você acha disso? Não tem que ser crime? O Bolsonaro fica puto com ele. O Bolsonaro não aguenta 1 minuto de pressão. Esse cara é frouxo, não aguenta 1 minuto de pressão. O cara fez uma pergunta pra ele, fica putinho, fica com raiva, vai embora, fica aqui, desgraça. Aí ele ainda pergunta o seguinte pra ele, responde o que eu te perguntei, cara. Só quer que bajulador te faça pergunta? Porque lá na Jovem Pan é a bajulação 99%. Aí cito algum Joel, o André Marinho que coloca às vezes, né, uma lenha na fogueira. Agora tem aquele outro Adrilles. Aquele outro ficou louco, porque se sentiu, né? A carapuça serviu para ele de bajulador, porque é um bajulador mesmo. É aquele negócio de baba-ovo, sabe aquela babação de ovo? E aí ele fica... Foi bater boca junto com o Paulo Maria. Que cara irritante. Deve estar ganhando alguma coisa. Se não está ganhando, é burro. Que é besta para fazer isso tudo. Então o Bolsonaro ficou ali em maus lençóis, ficou pé da vida, não soube o que responder, porque... é mais sujo do que pau de galinheiro. E vai responder o quê?
vai responder assim, não, bandido bom, bandido morto aí, no tocante é isso aí, desde que não seja meu filho aí, tá ok? Ô Joaquim, esse povo, meu querido, os poderosos podem arrancar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão impedir a chegada da primavera. São dois pais, são dois genitores. O Bolsonaro protege a sua prole, o Paulo Marinho protegendo o seu filho, é lógico. E nesse debate, você viu que o Bolsonaro foi muito desrespeitoso. Poderia ter falado outra coisa, mas aí exigiu da Jovem Pan que dissesse: se o Marinho entrar de novo, eu sair. Se aparecer de novo na tela, eu saio dessa boia. E abandonou, porque é praxe dele não querer responder, não é só o Paulo Marinho, o André Marinho, outros jornalistas já fizeram pergunta para o Bolsonaro, e o que ele faz quando se sente pressionado? Vai embora, porque se apertar mais, Joaquim, ele peida, desculpa a palavra. Se Bolsonaro apertar mais, ele peida. Você viu aquele outro que perguntou sobre a situação da Michelle Bolsonaro e do dinheiro? Ele disse que ia dar um soco na cara do cara. O outro que perguntou do Queiroz, e o Queiroz? Aí você vai perguntar da sua mãe. Ou seja, a resposta deles são truncadas, são ignorantes, ele foge, ele não aguenta a pressão. É por isso que ele fugiu do debate. Então, nesse momento, o Paulo Marinho, claro, emotivamente vai e fala isso por conta do filho. Porque ele sentiu-se ofendido através do filho. E ele ajudou a campanha de Bolsonaro. Ele sabe o quanto ralou para o Bolsonaro estar na presidência. O quanto confiou nesse cara que ele chama de traidor agora. Então, o seu Paulo Marinho, o seu Bibianos e todas as pessoas que ajudaram o Bolsonaro, que foram apunhalados pela Costa, devem estar por aqui com ele. E é lógico, se ele falou, se ele utilizou o nome do Bibiano, porque ele conhece a família do Bibiano, ele não usaria este nome se não tivesse alguma coisa mesmo ali para mostrar. Mas aquilo foi tipo um aviso. Só que ele sabe que ele também faz parte da ala do Centrão. Então, muitas vezes, o que segura esse povo é o empresariado, é a Bolsa de Valores. Ele, com certeza, ele que foi, por exemplo, um dos patrocinadores de fóruns empresariais que teve tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Ele foi namorado da Maite Proença, foi casado com uma francesa, uma francesa que era conhecidíssima, artista. Então, Paulo Marinho é das baladas, ele é um mega empresário, tipo uma personalidade. Então ele sabe muito bem, tanto é que o filho dele se tornou comunicador por conta do pai também. Então essa situação é mais grave do que a gente imagina, mas isso só vai ser levado à tona em 2022, na época da eleição. Lembrando que ele é presidente regional do PSDB, ele fazia parte do PSL, do Bolsonaro, e mudou-se para o PSDB agora, está aliado ao Dória.